Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos meditando a respeito da carta de Tiago, né? A sabedoria do Novo Testamento é considerada esta carta de Tiago. Ontem nós falamos a respeito das provações e das tentações, e nós vamos continuar falando a respeito disso. Uma das coisas que nós precisamos aprender, né, que o destino final de uma pessoa começa com a força dos seus pensamentos. Então, tudo começa com a força dos pensamentos que nós alimentamos. O que você está semeando na sua mente vai levar você ao destino final. Se você encher a sua mente com a sabedoria de Deus, com a santidade de Deus, com a dignidade de Deus, você será uma pessoa decente e nobre. Mas se você encher a sua mente de amargura, você será um indivíduo insuportável para outras pessoas, além de arruinar também a sua própria vida. Por isso, quando nós lemos lá em Provérbios 4:23, nós temos lá escrito: tenha cuidado com o que você pensa. Por quê? Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o que nós devemos fazer é examinar a nossa própria vida. Nós precisamos sempre fazer uma reavaliação a respeito da nossa concepção, do nosso conceito de vida, do nosso caminhar, dos nossos pensamentos sobre a forma que nós estamos vivendo e como nós estamos julgando o mundo e todas as coisas. O filósofo Sócrates, ele declarou que uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Então, veja bem o que você está pensando sobre os outros, sobre você mesmo e sobre a vida. Ordene os seus pensamentos de forma correta e, com certeza, você sairá do lugar aonde você está e viverá o destino que Deus tem para você. Mude essa forma de pensar e a sua vida também mudará. Outra coisa importante que nós queremos falar, que está escrito em Tiago, é que Deus não traz mal sobre a vida de ninguém. Apesar de algumas pessoas estarem magoadas com Deus, pessoas estarem longe de Deus por causa das suas próprias concepções, nós precisamos entender que Deus não traz mal nenhum na vida de alguém. Na verdade, Tiago, ele traz algo muito importante para nós nesse texto, quando ele fala, então, em Tiago, capítulo 1, é o que nós vamos dar continuidade hoje, que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então, Tiago 1, 16 e 18, ele nos diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode haver ou existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a primeira expressão aqui, para nós entendermos por que tem muitas pessoas magoadas, feridas e colocando a culpa em Deus dos desastres, das dificuldades, muitas vezes que eles mesmos provocaram, porque como nós vimos no devocional anterior, Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E tem muitas pessoas esperando colheitas que eles não plantaram. Então, nós sabemos que existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se tem coisas faltando na nossa vida, pode ter certeza, é falta de semeadura. Aqui a expressão não vos enganeis, ela é repetida várias vezes no Novo Testamento. Então, cabe nós essa função de analisarmos este texto. Então, isso se refere a nós entendermos este não vos enganeis, ele liga sempre um assunto
a outro que já foi comentado anteriormente, né? Que nós já fizemos o desdobramento. Então, esse texto é um desdobramento, é um elemento de ligação entre duas ideias. E aqui nós podemos também ligar, né, esse exemplo de estrutura de algo que liga a outro, aquilo que está escrito, então, como nós vimos, acabei de falar, em Gálatas 6:7. Observando, então, o versículo de 1 a 6, que fala isso para nós, né, das nossas relações e das nossas carências, das nossas faltas, que muitas vezes é falta de semeadura, e palavras são sementes. Nós aprendemos na palavra de Deus, né? Que palavras são sementes, que nós devemos cuidar com aquilo que sai da nossa boca, porque muitas vezes aquilo que sai da nossa boca vai cair em terra, na terra do coração de alguém, ou vai cair na terra, e pode ter certeza, nós vamos ouvir falar sobre as palavras que nós proferimos sobre a vida de outras pessoas. Então, é muito importante a gente entender como que nós devemos fazer, né, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Então, Tiago aqui, ele fala, não vos enganeis. Ele liga, então, a duas ideias. Não se enganem, pensando que o pecado vem de Deus, diz o versículo 13. Pois dele só vem o bem, tanto que ele nos gerou pela palavra da verdade. Palavras geram vida ou geram morte. Palavras geram bênção ou geram maldição. Então, a partir do versículo 21, nós temos a apresentação do que seja, então, a palavra da verdade. Então, nosso ponto de partida deve ser esse versículo 13. Não nos enganemos, pensando que Deus nos conduz ao mal. Não nos desculpemos dos nossos pecados, culpando a Deus, pois ele a ninguém tenta. Dele só vem aquilo que é bom e nunca aquilo que é mal. Então, meus amados irmãos, apesar da advertência ser feita, nós estamos aqui falando num tom carinhoso. E Tiago também, o escritor nos repreende sem ira, mas ele nos repreende com ternura. É uma lição que nós também devemos aprender com Tiago, que a repreensão não é necessariamente a briga com alguém. Tampouco o uso de uma linguagem mais afável é indicativa de que nós estamos coniventes com algum erro. Muitas pessoas, às vezes, extravasam na sua ira e acabam, então, afirmando com os seus olhos e também com os seus gestos coisas que não deveriam fazer. A palavra de Deus fala que nós devemos, sim, falar com as pessoas, mas tudo que se falar deve ser falado com amor e também com mansidão. Então, nós devemos cuidar para não sermos iracundos nas nossas argumentações. Então, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O alto aqui é empregado como uma substituição para Deus, embora muitas vezes, né, Tiago use o nome de Deus na sua carta. Era uma prática comum entre os hebreus substituírem o nome divino por outra forma de expressão, como aquele que está no alto, né? Em Lucas 6:20, nós temos as bem-aventuranças, Jesus promete, então, aos pobres, né? Lá em Lucas 6:20, bem-aventurados os pobres ou os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Lucas, ele é um gentil escrevendo para os gentios. E aqui é importante a gente entender. Em Mateus, nós temos a mesma bem-aventurança. E ele promete aos humildes, aos pobres de espírito, o reino dos céus. O evangelista Mateus já é um judeu, escrevendo para um público de formação judaica, por isso ele substitui Deus por céus. Então, Lucas fala reino dos céus, mas Mateus fala reino de Deus. Além do termo alto ser um sinônimo de Deus, outra consideração também deve ser feita sobre o mesmo. Ele mostra, então, a transcendência de Deus.
É Ele que está lá em cima, em contraposição a nós, os homens que estamos aqui embaixo. Essa transcendência não deve ser entendida no sentido metafísico, mas sim moral. Há uma diferença muito grande entre os pensamentos de Deus e dos homens. Em João 8:23, por exemplo, encontramos as seguintes palavras de Jesus: Vós sois de baixo e eu sou de cima. Olha só que coisa mais interessante. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Então, há uma diferença entre Jesus e seus opositores. Eles são de baixo. E ele é lá de cima, do alto. A diferença moral, portanto, acentuando pelo termo do alto. Então, a transcendência de Deus e também do seu Filho. Então, a boa dádiva, o dom perfeito. Dádiva aqui é dom, presente, né? Que significa eu dou, eu concedo, eu ofereço a vocês. Então, parece mais uma repetição para enfatizar aqui, expressar duas realidades distintas. O ensino de Tiago é que o Deus das boas coisas, dá boas coisas ao seu povo. Tudo que é bom vem de Deus. Dele não vem nem um mal. A tentação, nem a tentação. Vem o bem que é descrito, então, no versículo 18. Queridos, amanhã nós daremos continuidade a esse texto falando, então, descendo do Pai das luzes. O que isso significa para nós, né? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E lembre-se, Deus só faz o bem. Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.